Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo de Diva. Passamos a semana esperando ansiosas para chegar esse momento, né? Com certeza. E hoje, eu acho que a gente até já falou um pouco sobre esse assunto em alguns programas, mas eu acho que vale a pena a gente comentar de novo sobre isso, que é sobre casamento, né? A Flávia não é casada, mas já foi casada. Mas então ela é feliz agora. Ela vai contribuir também com a parte, né, do pós-casamento, que também, importante, segundo ela, é importante e bem interessante. Né? Então, se você continuar, deixa eu tirar um cabelo que tá te incomodando. Ai, pode continuar. Posso continuar? Pronto. Obrigada. Aqui é assim, a gente vai se ajudando. E aí, a gente estava aqui até comentando, antes de começar o programa, sobre casamento, né? Todo mundo deu uma opinião, se é bom, se é ruim, o que que falta, o que que faz o casamento manter. Até a gente comentou que muitos homens agora têm o sonho de casar e as mulheres nem tanto. Elas descobriram o orgasmo, né? Então, para quê? Daí a gente ficou criando polêmicas aqui. O que será que então está acontecendo que com as mulheres, né? Por que tanta separação, né? Tantos casamentos que começam tal, apaixonados, dá um ano, separa. Eu acho que dá para começar assim, por que a gente casa? O que leva a gente a casar? Bom, primeiro que tem uma obrigação social gigantesca para que a gente case, né? Porque senão você é encalhada. Vocês não foram chamadas de encalhada? Eu de encalhada, de lésbica, até já contei isso, Sim. né? E eu casei meio assim, né? Vi o Gerson, ele também estava catando papel na ventania, nós dois, né? Catando papel na ventania. A gente já estava pela boa ali, né? Ele com quase 40, ele com 39, eu com 38. Aí ele falou pra mim, acho que, né, não tem muito que você não pega mais nada, né? Só resfriado quando sai. Então, né, vamos casar. Vamos casar. E aí foi que... E aí ele me ligou um dia, eu tava em casa fazendo almoço, aí ele falou assim, viu, uma hora dessa que nós vamos casar ali no cartório. Eu morava ali no Ferber, da esquina, que é do lado do cartório do Tuyo. Aí ele, desse que nós vamos casar. Deu, mas como? É porque como ele era meu contador, ele tinha todos os meus documentos, ele foi lá, aprontou tudo, só na hora ele inclusive me falou. O quanto ela tem de dinheiro. Até porque eu não ia, né? Até porque eu não casaria nunca se fosse assim, vamos casar, eu ia... Mas você não tinha nenhum vestidinho preparado? Cara, eu casei de calça jeans, de regatinha, de chinelo de dedo. A Letícia tinha um mês, ela foi nossa testemunha, ela tem umas fotos dela. Eu vou contar pra vocês, que eu tava fritando batata, eu coloquei um pacote de supermercado no meu cabelo pra não ficar com cheiro. Foi o único regalinho assim, que eu tive. Esse cuidado. E aí a Mana e o Thiago, primos do Gerson, foram nossos testemunhos e eu casei, e liguei pra minha mãe, casei. Não brinque. Não brinca com essas coisas. E veio o cometa. Casou, e eu olhei, casei, pronto. Nossa, ela já correu, acendeu uma vela agradecendo Nossa, tirou o santo do congelador, né? Tirou Nossa. 500 santos pagou guardadinho. todas as promessas. Eu acho que casar é uma coisa que deveria ser agradável sempre, mas não é. Porque o casamento é bom e ruim, né? Eu lembro que quando o Gerson estava doente, que eu comprei um remédio para ele sarar, né? Para ele não morrer, né? Do coronavírus. Às vezes eu me arrependo. Às vezes eu acho que eu não deveria ter salvo, viu, Já Gerson? pensou? Mas eu fico pensando, puta, por que eu fui lá, né? Mas a gente briga. Mas casamento é bom e ruim, é doce e amargo, né? E a gente tem que saber passar por essas frustrações, porque o casamento também traz frustrações, né? Então, e o pior de tudo é quando a pessoa se olha ali no Instagram, que tudo agora, né? A gente sempre fala, a rede social. Aí você olha a pessoa, nossa, casou de branco. Sempre vocês tiveram esse sonho de casar de branco? Eu nem casei de branco, eu casei no cartório e acabou. Eu casei, fiz uma festona. Você nem de branco casou? Exatamente. Vocês foram no casamento da Isabela? Não, a gente tô chocada. Chateada com ela. Aliás, fez 11 anos da minha super festa. Eu casei, fiz um casamentão, mas também tinha uma coisa assim, eu sempre pensei em ter uma família, casar, mas eu antes, quando era mais nova, eu pensava mais no meu lado profissional também, acabei casando tarde, porque eu pensava nisso, mas como eu sou atriz e fui morar em São Paulo, então era uma coisa pra frente, assim, eu não tinha muito essa pira, mas o meu pai sempre me cobrou muito, que ele queria fazer uma festa, que ele queria fazer porque meu pai sempre foi muito festeiro, então eles sempre me cobraram, tanto que quando eu tinha ali uns 30 anos, a minha avó paterna me chamava de encalhada. Um dia ela falou pra mim que eu já estava, né, passando dos 30, que eu estava encalhada, que ou eu casava de uma vez ou eu ia ficar.
Meu Deus. E eu preocupada com São Paulo e tal. Até que eu conheci o Rian. Por isso que eu digo que muitas coisas têm a ver com essa coisa do você se apaixonar e tal. Porque daí, gente, ligou uma chave da noite pro dia, conheceu, se apaixonou, começou o relacionamento. Daí eu comecei a querer casar, comecei a querer ter filho, né? Então daí foi indo. E eu sempre quis, eu adoro festa. E uma coisa eu sempre falava, nunca eu vou casar de branco. Branco não é sinal de pureza? Ai, que hipocrisia. Quem que casa virgem? Eu falava isso, né? Eu sou um pouquinho radical. Que antes eu era um pouquinho mais, assim, causadora, né? Hoje em dia eu tô bem calma, gente. Tá careta. Imagina, Super né? Hoje em dia eu sou caretona. Daí, o que acontece? Eu falei, vou casar, mas jamais. E eu queria ter casado de verde. Só que a minha mãe é estilista, meu Deus, uma ladainha. Daí ela falou, Isa, você vai ficar parecendo uma alegoria de carnaval. Vou criar uma cor. Aí foi criada essa cor que era um pêssego, meio rosa, assim. E daí fiz, e meu pai muitos conhecidos, meu sogro, acabou que eu fiz um casamento enorme aqui. E vou dizer, foi uma delícia. Foi legal. Aproveitei, a gente, Festou. festou, ganhamos muitos presentes maravilhosos, encontramos amigos e pessoas que eu não imaginei que viriam de fora. Bombou o casamento, foi muito bom. Foi legal. Eu gostei. Uma vez Não o sei. meu pai até falou assim pro Não foi Gerson, convidado. Não foi convidado. vamos fazer um casamento, uma festa, vamos matar um porco. Aí o Gerson, mas que culpa o porco tem? Matar o Coitado, porquinho. né? Um casamento, né? Mas eu não sei, mas vocês nunca pensaram? eu acho que eu pensava, acho que é culpa do meu signo. Eu sempre achei que ia casar com todos os namorados que eu tive. Apaixonada, Porque eu era romântica. sempre apaixonada, achava. E até hoje eu fico perguntando, será que eu casei assim, meio que assim, sem querer, mas eu forcei assim uma situação, porque se eu fosse esperar talvez que meu marido pedisse em casamento, nunca! Isso Não, jamais. não. Ele é bem iria de boa. acontecer. Também foi bem de meio boa. assim. E daí, quando eu vi uma oportunidade, assim, meio que eu acho que eu casei sozinha, sabe? Tá. Tipo aquela coisa, Patrick. mas as coisas já estão aqui. Eu lembro que a gente tinha alguma festa, alguma coisa, e daí eu falei, putz, deixei o sapato na casa da minha mãe, que todas as coisas já estavam no apartamento dele. Aí eu, tá, por que você não trouxe tudo? Então, no dia seguinte, eu com o carro, enche o carro com um urso de pelúcia, CD, sabe aquelas coisas que estão na tua casa, que é de estimação? E daí eu chego, boto cortininha no apartamento. Daí aquela coisa assim, você vai morar aqui? Deu, então, você falou que só faltava trazer o que eu ainda não tinha trazido, e eu fiquei... E Trouxe o padre também! Hoje meu filho cobra muito isso, assim, do casamento. Vocês não casaram? Não teve festa? Daí ele vê alguma coisa. Mãe, olha esse vestido aqui de noiva. Deu, Por que vocês não casam você e põem eles de daminhos? fala pro teu pai que se ele vier com um anel, assim, de brilhante, não precisa ser uma aliança, mas um anel de brilhante, assim, eu caso. Só. Então, é dia das mães, ele fala, você não vai dar uma aliança? Você não vai comprar que um anel? bonitinho. Então, ele é um incentivador, mas ele Mas tem que, ele vai ter que comprar. ter que fazer essa Porque pressão. o Patrick não vai Não vai comprar. O comprar. Patrick, ele Até tá quando ele vê o casado. preço do anel de brilhante, e daí depois que não Desistiu. casa, né? O papo tá bom, mas a gente volta daqui a pouquinho Ai, e já continuar rápido, falando sobre casamentos. Voltamos agora com uma questão. Por que hoje em dia as mulheres não querem casar? Não querem casar tanto igual antigamente? Eu acho que Olha. a minha opinião é sempre essa. Elas descobriram o orgasmo. Depois, em 1960, As mulheres se libertaram mais, né? duas coisas que a gente não vive sem, que revolucionaram o mundo. Papel crepom e anticoncepcional. Depois disso, a gente deu uma mudada assim, de vida em tudo, porque a escola não tinha essas coisas de papel crepom, de decoração, de balão, de EVA. Olha, eu vejo isso muito na escola. A escola era cinza, não era colorida, e o papel crepom, pá! E o anticoncepcional fez a mulher, tá! Sabe? Então dá acho pra que- transar e não engravida. Isso, o grande problema, acho que o grande tabu sempre da mulher era, eu só posso casar virgem.
Ou vai que eu transo e engravido, daí ninguém vai querer casar comigo. Exatamente. Então, acho que a partir do momento que a mulher Gente, descobriu agora eu lembrei de uma que ela é coisa. mulher, que ela também pode ter orgasmo, que ela pode se masturbar, que ela pode usar borboletinha, enfim, né, vibrador, essas coisas. Então, acho que a mulher hoje ela não é mais tão dependente do homem também pela questão sexual, afetiva e Econômica. Econômica. O Porque que você dinheiro tem lembrou? muito a ver. Eu lembrei que uma vez eu fiz uma pergunta para minha mãe, eu era mais nova. Mãe, mas você casou mesmo, virgem? E ela falou assim, casei, porque se eu tivesse transado com teu pai antes, ele não casava mais comigo. A minha E mãe olha que o também meu disse pai que é casou. modernão. Então, tipo, imagina como que era antigamente o machismo com essas mulheres, porque vontade deviam ter, só que elas não Sim. transavam, porque senão, transou antes do casamento, A minha mãe me contou que ela ia no cinema com meu pai, não podia ir sozinha, levava sempre uma das Sim. irmãs dela junto. Ia passear de carro, Deus o livre, você passear com um homem de carro, Eu acho que o casamento leva era mais junto. valorizado. Era mais Com quantos valorizado. anos a tua mãe casou? Puxa vida, que boa pergunta. Mas ela casou um pouco mais velha. Ela casou, já tinha acho que perto de 30. Ela casou 20, mais eu velha. acho. Minha mãe tua? com 22. A minha mãe casou com 40 anos. Aí uma vez eu perguntei pra ela, mãe, você casou virgem? Bom, aqui nesse canto a gente vai colocar um sofá, uma televisão, aqui o guarda-roupa, 40 aqui não sei o quê. anos, né? Daí acho que não, filha, né? não tem como, né? Aí ela Não, namorou né? 11 anos um cara antes de conhecer meu pai. E Imagina não você casou. namorar 11 anos com o cara sem transar. Claro que transou. Então, quando eu perguntei Eu pra acho ela, que esse né? ponto de os namoros antigamente, eles eram mais longos, Longevos. você se conhecia melhor, conhecia a família, família. né? Hoje em dia o pessoal é muito rapidinho tudo. É Só tudo que muito também, mais- assim, né? Será que tem muito casamento que se mantém ainda, mas que não são felizes? Se a gente pensar por essa lógica, agora, quando não tá bom, eu já me separo. Eu não fico também, tendo que ficar com a pessoa só porque eu casei. Às vezes Mas- fica como você falou, pelo dinheiro. Pelo dinheiro, né? Vai se Lógico. separar, vai perder o Isso que nós status. falamos. Ou não que tem status, mas às vezes tem um monte de filho, não tem, daí a pessoa não tem condição, é difícil. Gente, separar é difícil. Olha que eu também sou uma pessoa modernosa. E eu sempre saía muito mais com a minha filha do que eu, ela e o pai dela. Muitas vezes eu fui num restaurante aí que ela adora, porque tem espaço kids, só nós duas. E o pai dela ficava em casa, por exemplo. A primeira vez que eu fui lá, depois que eu estava separada, eu sento, ela vai brincar, eu falei, caraca, eu sou uma mulher separada. Eu pensei nisso, e as pessoas Lógico, pensam nisso até claro, hoje, gente. Sim, não, Então, e às daí vezes já os vê, já casamentos comenta. até duram, porque você não quer ter esse aditivo É de que é um separada. peso, parece que é um peso. Por exemplo, eu casei para ficar a vida inteira casada. Eu fui criada Muito assim. Se é bom ou se é ruim? Mas eu fui acho criada assim. mas eu acho que a fui gente- criada para ficar a vida Isso, inteira casada. essa é a ideia, A né? minha mãe sofreu pra caramba com meu pai. Hoje ele E nunca sossegou separou. facho. Tentou, mas não conseguiu, sabe? Porque tem aquela cobrança social. Ai, uma mulher separada, não sei. Então, eu casei pra ficar a vida inteira casada. Gente, mas esses dias eu falei isso pra minha filha. Não sei, vai, filha, eu desejo isso e isso pra você. E eu desejo que você encontre um namorado, que depois você case e que o teu casamento dure pra sempre. Depois que eu falei isso, eu fiquei, mas é isso que eu desejo. Porque, gente, não é fácil separar. Você tem que Claro. namorar. Não, eu acho que Lógico, ninguém né? casa pra separar. Você não, Você separar. casa pra durar. pra pra durar. Só que às vezes, Não com o dura. casamento, você começa a conhecer melhor a pessoa, começa a ver, porque hoje em dia tem uma, né? As responsabilidades mudaram um pouco. Essa coisa de que, era só o homem provedor, ou era... Hoje em dia tem a mulher trabalha fora e o cara cuida da casa, o cara é chefe de cozinha, Dividem contas. dividem contas. Hoje em dia mudou um pouco essa questão da responsabilidade, né? Eu já sou mais do tempo antigo. Se casou comigo, vai ter que pagar tudo. Nossa! Eu nunca paguei um jantar, nunca. Eu acho que se eu tivesse algum namorado que tivesse, vamos rachar, eu ia me ofender. Nossa, eu já rachei várias Eu vezes. nunca rachei Eu nada. também. Nunca Claro, com já nenhum muitas vezes namorado pagaram e nem, tal, mas não. Que eu sou mais é moderna caro o nesse negócio ponto. e é isso aí. Assim, eu concordo com uma coisa que funciona lá em casa, assim, as maiores vão pra você, as menores ficam comigo. Tipo assim, então a gente tem até porque
talvez ele ganhe mais, daí as coisas são maiores para lá, né? E até assim, a gente até já comentou isso assim aqui no programa, mas eu não fico confortável em saber que tudo ele paga. Ah, né? lógico, Eu tenho uma né? necessidade, mas tá, eu posso até aqui, então até aqui eu faço, né? Mas eu vejo essas responsabilidades, por exemplo, assim, casa, né? Eu não sou machista, mas eu ainda acho que algumas coisas, desculpem, mas as mulheres fazem melhores que os homens. Então, assim, os próprios filhos, às vezes, pedem mais coisas para mim de uma determinada situação do que para o pai. Até vai lá, o pai faz. Não, é você. Não, é você. Então, para mim, às vezes, parece que isso já é intrínseco, assim. Coisas de mãe e coisas de pai. Mas tem isso, Ali. Eu não sei o que o pessoal quer mudar tanto isso. Eu não entendo, sabe? É tipo, essas responsabilidades e as nossas perspectivas do gênero. O que é da mulher, o que é do homem, é do homem. Sempre foi assim. Eu não sei por que as pessoas querem mudar. E é uma hoje, questão gente. também de afinidade, né? A mãe lógico. é mais carinhosa. Por quê? Porque a mulher é mais delicada, é mais carinhosa. O pai vai lá mexer na oficina, não é ser machista, mas é porque ele é mais forte. Eu posso trocar uma lâmpada também, né? Mas se eu tenho ali um homem, ele que troque. Lógico. Entendeu? Mas eu, claro, não sou retardada. Eu consigo ir lá e trocar uma lâmpada. Agora, eu não consigo trocar um pneu. Eu preciso de uma ajuda para trocar um pneu, né? Até eu posso até saber como é que faz, mas e a força? Então eu acho que tem coisa que, desculpe, é da menina e coisa que é do menino. E que é da mãe, né? e que Eu é do acho pai. também. Tem funções da mãe. Lá na minha casa é muito apartado isso. O Gerson faz determinadas coisas, mas algumas coisas é a mãe, não tem como, Flávia. Você acha que a Catarina não vai pedir pro pai dela coisas que ela pede só para ele, não pede para você? Sim, com certeza. É lógico. Tem um assim. programa com o pai, né? Isso eu sempre vou na praça com o meu pai, né? Até porque a criança tem que ter essa ideia de o que o pai faz, o que a mãe faz, porque ela vai ter a família dela. Aí, como aquela menina que você atendeu, ela não sabia. Para ela ficou desgarrada sem referência, né? Tem que ter essas referências do que é do pai e do que é da mãe, né? Exatamente. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho e falar mais sobre isso, que o papo tá bom. Até daqui a pouco. Voltamos, Papo de Divas aqui com vocês nesta sexta-feira maravilhosa, fria, né? Bom, agora vamos fazer uma análise, gente. Por que as pessoas se divorciam? Por que tanto divórcio? E isso afeta as crianças? Claro que afeta, né, gente? Por quê? Eu, como falei no bloco anterior, eu fui criada para ficar casada a vida inteira, aguentando o que for, né? Agora, tem coisas que não dá para aguentar. Não tem como aguentar, né? Traição. Nossa, essa gente, mas às vezes não é traição. Eu vou falar pela minha experiência de ser divorciada. Não teve traição, não teve briga, nunca apanhei, nunca bati. Simplesmente a gente foi se acomodando, virou mais amigo do que marido e mulher, e foi se acomodando e se acomodando. Nunca teve uma discussão, grito, briga na minha casa, nunca teve isso. Você falou, mas a gente assim, mas isso é raro, de né, se gostar. Não parou de se gostar, porque a gente continuou se gostando como amigo. Mas a gente parou de se amar, acabou aquele fogo, né? Afastou e a gente separou por causa disso. Quem sabe se tivesse insistido um pouco mais, mas já não foi uma coisa assim que a gente resolveu da noite pro dia. Sim. Foi vindo muito tempo pensando, será que a gente se gosta? Será que a gente se ama? Será que vale a pena a gente ficar casado? Será que é esse tipo de casamento que eu quero mostrar para minha filha? E chegou um dia, não dá mais certo, e pronto, foi separou. Tranquilo. Então não precisa ter um motivo. Não. Às vezes o motivo é parou de gostar. Flávia, você falou uma coisa, até você riu. Você falou, eu não apanho e... Né? Você veja, isso a gente às vezes não leva muito em consideração, mas quantas mulheres apanham e continuam casadas? Eu acho que a violência é um negócio que não tem como. Se o Gerson me batesse, primeiro que eu batia nele, né? Nossa, eu acho que eu matava também. Nossa, eu não sei. Sério, eu acho que a gente fala assim, eu acho que esse negócio de apanhar, lá, né? porque a gente sabe que apanhar não é de classe social, porque a gente sabe que tem rica que apanha e tem pobre que apanha. Eu acho que existe assim uma diferença,
Por exemplo, assim, a rica que apanha, dependendo tem mais condições de dar o grito de guerra dela, porque tiver dinheiro, se ela não for totalmente independente, porque eu acho que é a situação financeira. Lógico. E agora, quando a pessoa é mais simples, vamos dizer, as pessoas têm a desinformação, né? Porque tem uma coisa, eu também sou conselheira ali junto na assistência social. E até a gente estava conversando aqui com a nossa produtora, né? Que tem um marido que é policial e tem a sargento Nani que foi lá, conversou com a gente. E acontece muito isso. Apanha, tem problema, vai lá, a mulher não sabe muito o que fazer, quer que dê um susto, mas ela não quer que leve o cara preso. Por quê? Porque ele ameaça, vou tirar os filhos, eu vou voltar, vou te matar, quando eu sair da cadeia vou acabar com vocês. Então tenho medo, a ameaça, né? E às vezes tem 2, 3 filhos, filho pequeno, e ela vai pra onde? Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Por isso que a violência não tem classe social. Não tem classe social. Os mais ricos se saem melhor do que as pessoas mais pobres. Mas sempre quando a gente pensa em alguma coisa ruim que acontece, tem alguma coisa boa que permanece. Então pode, assim, no teu caso, inclusive foi uma separação, não foi fácil, né, decidir, mas ficou uma coisa boa e permanece. Né? E numa relação independente do grau aí, ao mesmo tempo que essa pessoa, a rica, por exemplo, tem mais facilidade para tomar uma decisão e viveria bem sem ele, talvez o status, aquela idealização, como que ela vai encarar a família, como que... Então, e tem as coisas boas que ela acreditou ou por um tempo existiram no relacionamento. Então, as brigas, o momento em que você pensa em se separar, nem sempre é na primeira situação. Tipo, me arrependi, vou me separar. Né? Se a pessoa está um tempo que gosta, apanha, mas gosta, daí ele trai, mas ela gosta, a pessoa vai sendo permissiva e vai aceitando e se acostumando com aquela ideia que chega uma hora que a pessoa apanha, né? Mas ela ainda sente que tem algo que pode dar certo, acredita. E às vezes existe o medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha. De achar que vou me separar dele. Às vezes o cara faz um trabalho psicológico tão bom, né? Ninguém mais vai te querer. Isso. Que é a violência mental, que eles falam, violência psicológica, que a pessoa realmente acredita que acabou, né? Ninguém vai querer. É bem complicado. Eu falo pro Gerson, olha, se você me separar, ninguém vai me querer. Ele fala? E às vezes também tem a outra situação, né? Quando a pessoa começa a perceber só no outro os erros ou as dificuldades, você tem que mostrar para ela que isso também tem o lado dela em algumas situações. Não vou dizer que o caso de apanhar, né? Mas a pessoa chega lá decidida e fala, não tem jeito, meu casamento faliu, já tentei, agora a terapia é o último recurso que eu tenho para resolver isso. Aí quando você começa a falar com a pessoa, ela também começa a identificar que existe nela algumas coisas que ela também não cedeu, que ela também errou, que ela daí começa a equilibrar de novo. Daí a pessoa, pô, agora já acho que eu tenho que mudar alguma coisa antes de pensar em me separar. Porque eu sempre falo, você está decidida, isso é uma garantia, você quer se separar, quer saber qual é o caminho da separação, ou você ainda quer tentar resgatar o teu relacionamento. Aí a pessoa começa a repensar as coisas, e nisso ela também descobre que ela também comete erros. E aí, equilibra mais um pouco. Mas isso é uma questão de maturidade, de você querer, tem, né, todo um processo anterior, e não vai no impulso. Aconteceu isso, vamos me separar. Vamos me separar. É que é muito fácil apontar, né? Apontar o erro do outro, né? Você não cedeu, você não fez isso, você não sei o que, você que ele nunca queria sair, ela nunca queria isso, né? Tem a comunicação, que a gente até conversou sobre isso, né? Eu acho assim que conversa é uma das coisas mais importantes. Não tá bom que a mulher não tem isso, não tá bom, vou emburrar. Aí vou ficar emburrada. E o cara nem percebe. E o cara passa o dia inteiro. Você tá lá, o cara, nossa, tá normalérrimo pra ele. Você tá o dia inteiro se estressando de graça, sozinha. É esse que é o negócio, né? Eu acho que assim, de você chegar e dizer, não gostei. Não gostei do que você fez. Quero que você faça aquilo. E às vezes até a gente, né? Eu procuro conversar muito, falar o que me incomoda, mas às vezes a gente deixa, né? Passar. E é errado isso. Comunicação, solta pra fora. Tem que falar, né? Mas eu também
né, contei para vocês que eu ia me separar e tal, lembrou? Então, né? Eu gosto, a gente conta as coisas. Eu sou ruim de passar fofoca. Eu também, me esqueço. Então, aí, é claro que eu fiquei pensando, não, eu vou relevar, né, ele também e tal, a gente, né, mas se fizer alguma merda, vai dançar, né? Porque uma vez... Acabou. Por que não guilhotina? Vai pra guilhotina, né? Ou pra forca. Né? Essa guilhotina que tá tão na moda, eu quero saber essa fofoca depois que eu não tô sabendo. Depois a gente conta, próximo programa. Esse é um bom assunto, hein, pessoal da produção? A gente falar dessa questão, depois eu vou te explicar, uma bolsinha aí que deu muito trelelê. Gente, vocês viram que aqui o negócio não acaba mais. Essa mulher Começa com casamento, divórcio, termina em bolsa, guilhotina. Nossa, é tudo o assunto. É muito bom, meninas, estar com vocês, mas já tá acabando mais um Papo de Divas, mas claro, toda sexta às 10 horas da noite a gente tem esse encontro marcado. É o sorriso garantido, não é isso? É verdade. Né? Então, ó, até semana que vem e a gente volta. Beijo, tchau! Tchau.